Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Isso é bom. Abra comigo a sua palavra no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Oh, glória! Aleluia! Gênesis 26, versículo 12. Quem achou, diga amém. Eu quero que você preste muita atenção. Desculpe, irmãos. Nós vamos ler 10 versículos e vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. E aqui no versículo 12, a Bíblia diz que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. E no versículo 13, a Bíblia diz: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Versículo seguinte diz: e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque dali se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado. A Bíblia diz no versículo 19: que cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Versículo 21 diz que então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Versículo 22 diz que partindo dali, cavou ainda outro poço. Diga outro poço. Mais uma vez, diga outro poço. E diz que, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por essa palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, antes ela cumpre o propósito para qual foi designada. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Veja, eu quero logo falar sobre o que nós vamos falar hoje à noite. Se você puder pôr no telão o tema da ministração de hoje, o tema da mensagem no telão, olha lá: aumentando a minha capacidade de receber. Diga comigo: aumentando a minha capacidade de receber. Como quem quer dizer, diga: aumentando a minha capacidade de receber. Deixa eu contextualizar para vocês. Veja, a Bíblia diz que havia um homem chamado Isaque, ele era filho de Abraão. Em Gênesis, no capítulo 26, versículo 1, diz que a terra estava passando por um tempo de muita fome. Não era uma fome, uma crise só financeira, era uma crise territorial. Toda a terra estava debaixo de grande crise. Havia muita fome em toda a terra, porque faltava água, não tinha o que o agricultor fizesse para trazer provisão e alguma coisa para que eles pudessem sobreviver. Toda a terra estava clamando, estava seca e tudo estava em crise. De fato, havia muito pecado naquele lugar, e havia muitas pessoas que não serviam a Deus. E sempre que Deus não está sendo glorificado, as portas dos céus estão fechadas. E Isaac estava plantado naquele lugar, e a Bíblia diz que todo mundo estava fugindo da seca, da fome e indo para o Egito.
Mas quando Isaac pensou em sair daquela terra, Deus apareceu para ele e disse: você não vai, você fica aqui. Irmãos, eu fico pensando, me colocando no lugar de Isaac, morando naquela casa, vendo um terreno seco, vendo que não havia nada frutificando, não havia como nem plantar nada, porque não tinha como irrigar, não tinha como plantar nem colher. Era uma sequidão por todos os lados, e as famílias passando, e aquelas famílias com charretes, com carroças, na frente da casa dele, indo embora para o Egito, e todos passavam por lá, alguns faziam tchau, outros diziam: você vai ficar aqui, você vai morrer de fome, porque na hora de uma crise, todo mundo tem um palpite para dar, todo mundo tem uma boa ideia, mas você não precisa de uma boa ideia, você precisa de uma inspiração divina, e quando Deus falar com você, você vai ficar naquilo que Deus falar ao seu respeito para você. E Isaac tinha uma palavra. Ele não podia voltar atrás, ele não podia nem ir para frente, nem para um lado, nem para o outro, porque Deus apareceu no meio da fome e disse para ele: você, porém, vai ficar em Gerar. É nesse lugar de fome que você vai ficar. Veja, ele obedeceu o comando. E tem muitas pessoas que depois de Deus aparecer e falar coisas, elas obedecem, mas elas dizem: se você não fizer, eu também não faço nada. Se você não aparecer, eu não vou me levantar. Se você não mover as coisas, eu também não vou ter reação nenhuma. Isaac estava na fome, estava na crise, estava na terra que estava amaldiçoada. No entanto, ele ouviu a voz de Deus para ficar. E quando ele ouviu a instrução divina para ficar, ele se levantou para fazer algo. Ele pensou: já que eu estou nessa terra, eu preciso acordar cedo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa para que a palavra que foi liberada sobre a minha vida me alcance de alguma maneira. Diga: eu tenho uma palavra de Deus. Então veja, a Bíblia diz que ele semeou naquela terra seca, e por causa da sua semente, ele ficou próspero, muito rico. O que aconteceu naquele contexto todo? Ele havia semeado, mas antes de semear, ele havia cavado poços naquele lugar. Veja que aqueles poços que ele cavou, a Bíblia diz que Abraão já tinha passado por lá, também num tempo de fome e de seca, e tinha cavado os mesmos poços. Isaac não cavou poços diferentes, Isaac não foi por caminhos diferentes, ele foi pelo mesmo caminho de Abraão. O que Abraão representa na Bíblia é o pai da fé. O pai da fé. O que Isaac fez? Ele falou: já que eu fico, eu vou ficar em fé, porque se eu ficar em fé, aonde não tem vai acontecer. A Bíblia diz que a fé, ela chama as coisas que não existem como se já fossem. Ele não quis uma nova revelação, uma nova doutrina, uma nova igreja, uma coisa muito diferentona, não. Ele foi na mesma coisa, porque quando tinha seca no tempo do pai dele, a palavra funcionou, a fé levantou Abraão, a fé prosperou Abraão no meio da seca. Ele disse: funcionou com meu pai, funciona comigo também. Agora deixa eu dizer, se funcionou com Isaac, funciona com você também. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente está ficando e dizendo: o que novo eu vou fazer? Nada. Você vai fazer a coisa mais velha que existe: andar na palavra que foi estabelecida. Não fique procurando cavar poços de pessoas estranhas, esquisitas, de doutrinas erradas, de coisas que não tem nenhum fundamento na palavra. Você precisa cavar os poços que a Bíblia já determinou que já foram abertos para você. Agora veja, depois ele tinha água, ele tinha poços, ele semeou, a terra começou a ser irrigada por aquela água que ele achou, e ele começou a prosperar. No entanto, aquela terra era governada por um rei chamado Abimeleque. Diga aí, Abimeleque. Ele estava lá olhando o que estava acontecendo na vida de Isaac, porque ele não entendia: ei, eu sou rei nesse lugar, eu não estou vivendo com tanta provisão como aquele homem está, porque nenhuma estrutura humana vai receber o que a igreja vai receber. Ninguém no mundo natural pode receber o que está reservado para a igreja. E esses são dias, diz o Senhor, em que o mundo verá provisão sobrenatural saltando no meio do povo de Deus. Agora diz que Abimeleque ficou muito irritado e disse porque ele prosperou, ele começou a ter inveja, e ele começou a mandar os funcionários entulharem todos os poços que Isaac tinha aberto. Veja, se entulhar os poços, acabou a irrigação. Se acabou a irrigação, aquilo que está prosperando, aquilo que foi semeado, não vai ter fruto nenhum. Ele tinha uma palavra de Deus: fique em Gerar. Aí Abimeleque entulhou os poços e falou assim: vai embora, porque você é mais poderoso do que a gente.
Certamente teria que ser assim, porque um crente com a palavra e com o Espírito vai ser mais poderoso do que qualquer voz de Satanás aí no mundo. Diz que ele foi embora, e ele morava num lugar alto, e a Bíblia diz que ele foi para o mesmo território, mas agora no vale. Por quê? Porque quando Deus te dá uma instrução, nenhuma situação, nenhuma circunstância pode tirar você da palavra de Deus. Ele podia ter dito: esse é o meu passaporte para o Egito. Deus, eu te obedeci, as portas fecharam, agora eu vou fazer outra coisa. Não vai. Porque tem crente perdendo o lugar da provisão, porque está dizendo: não é da vontade de Deus. Mas se Deus falou sobre aquilo, você vai ficar até que aquilo manifeste o que Deus falou que vai manifestar naquele lugar. Pessoas sem raízes no fundamento da palavra, porque falar sobre os poços de Abraão é falar sobre o fundamento da palavra. Pessoas sem raízes, elas mudam de ideia o tempo todo. Deus havia dito uma coisa, mas agora Deus disse outra. Deus disse outra, mas Deus não mudou de ideia com Isaac, quando Abimeleque ameaçou de matá-lo e quando expulsou da terra. Se Deus não mudou de ideia, nem Isaac poderia ter mudado. Ele segurou a palavra e ele disse: olha, você está me expulsando do centro da cidade, mas ali tem um vale. Eu sei que aqui é um lugar de crentes, e crente nenhum gosta de vale, mas sabe de uma coisa? Se eu tenho a palavra no vale ou no monte, eu vou viver a provisão que Deus mandou para a minha vida. Vale não é problema para crente. Crentes não têm problemas, crentes têm soluções. Problemas acabam quando um crente cheio da palavra se levanta. E você sabe, irmãos, o que eu fiquei pensando sobre esse texto? O ápice dessa mensagem não é como prosperar, mas é como se manter próspero quando a circunstância se levanta. Porque Isaac tinha recebido, e depois que ele recebeu a medida que Deus manifestou na vida dele, ele começou a ter problemas que ele não tinha antes. Porque antes era um moço bitolado, de repente chamado por alguns de religioso. De repente as pessoas passavam na casa dele indo para o Egito e falavam assim: esse aí está louco, está fanático nesse negócio de igreja, está fora de si. Olha, essa família toda vai morrer de fome nesse lugar. Mas sabe, ele tinha uma palavra, e ele ficou com aquela palavra, não arredou o pé daquela palavra, e por causa daquela palavra ele prosperou. Mas depois que ele prosperou, a inveja se levantou, problemas se levantaram, resistência se levantou contra ele, e ele teve que aprender a se manter próspero no ponto da resistência. Talvez você começou na fé e coisas aconteceram na sua vida que foi sobrenatural, e você está dizendo: naquele tempo, no ano de 1989, em 2005, em 2004, em 2010, coisas aconteceram. Deixa eu dizer, Deus está pronto para fazer de novo, desde que você fique naquela palavra. Porque se a palavra funcionou naquele ano, funcionará de novo nesse ponto que você está hoje à noite. Agora veja, a chave disso aqui é justamente você ficar com a palavra, independente da resistência que você está enfrentando na sua jornada. Ele disse: olha, eu posso sair do centro da cidade, mas eu não posso sair dessa terra. E ele desceu para o vale. Diz que quando ele foi para o vale, ele começou a cavar novos poços. Eu comecei a orar sobre essa palavra e disse: Pai, o que você quer me falar sobre isso? Ele disse assim: olha, eu não tenho limites no dar. Diga: Deus não tem limites no dar. E Deus me disse: mas você tem limites no receber. Diga: eu não posso ter limites para receber, quando eu tenho um Deus pronto para dar infinitamente mais, abundantemente além. O que a gente aprende com Isaac? Que quando as pessoas entulhavam um poço, ele ia, cavava outro. Ele diz que lá no vale estava tudo entulhado de novo, e deixou os poços que Abraão tinha aberto também no vale. Ele foi naqueles poços, ele começou a abrir. Aí vinham os pastores de Gerar, aqueles ímpios, incrédulos, e começavam a falar, e começavam a jogar terra, entulharam aquilo. Ele saiu de lá, ele disse: mais um poço entulhado, peraí, eu não vou desistir não, eu vou cavar outro poço. Ele disse que cavou outro poço, e ali ele chamou de Sitna, porque de novo
povo vieram pastores resistindo, contendendo, fazendo confusão com ele, mas ele não apontou o dedo na cara de ninguém, ele não maltratou ninguém, ele virou as costas dele. Ele sabia que ele tinha uma palavra, e não era nenhuma palavra humana, nenhuma resistência maligna, nenhuma circunstância, nem tampouco a falta de dinheiro que ia fazer com que ele violasse a palavra que ele tinha recebido. Quem tem uma palavra tem a provisão, quem tem uma palavra tem o escape, quem tem uma palavra tem a saída, quem tem uma palavra tem uma porta aberta. O que você precisa? Ficar com a palavra até que o rebote de Deus se manifeste na sua vida. E diz que depois de vários poços cavados, ele achou um outro poço, mas ele cavava. O que ele estava fazendo? Aumentando a sua capacidade de receber. Porque ficar com os braços cruzados dizendo, está muito difícil, não aumenta a sua capacidade de receber. E veja, Deus me disse enquanto eu estava orando sobre essa palavra, eu não tenho limites para dar, mas você tem limites em receber. O que você precisa fazer? Aumentar a sua capacidade para receber. Você olha para Isaac e você vê que ele fazia isso vez após outra. E muitas pessoas estão paradas porque é algo que Deus falou. Ah, mas Deus falou. Deus falou e você fez o que com a palavra que Ele te deu? Estou esperando se manifestar. Fazendo o quê? Esperando como? Sentado com o bico dizendo, Deus, se você não fizer, eu vou desistir. Você não vai desistir, porque quem te deu essa palavra foi um Deus que nunca desistiu. E você vai se levantar no poder dessa palavra e fazer o que Ele quer que você faça com ela. Se essa palavra tem segurado você de pé, então você vai na força dela abrir poços que foram entulhados e fazer com que a água que está lá dentro se manifeste na sua vida. Veja, em outro texto, você não precisa abrir não, no 26, capítulo 26, versículo 22 de Gênesis, numa outra versão chamada NVT, diz assim que Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote, pois disse, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Diga assim, finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Veja, Deus achou a ocasião, mas de fato quem cavou os poços foi Isaac. Foi ou não foi? E pensando sobre essa palavra, me lembrei que um dia nós estávamos naquela primeira igreja em que nós começamos. Aliás, no mês que vem, em dezembro, aliás, em janeiro, eu e Shirley somos pastores dessa igreja. Vai fazer 7 anos em janeiro. E eu me lembro do começo da nossa igreja. Nós estávamos naquele lugar em que nós recebíamos, em média, por mês, R$2.000 era a nossa receita que sustentava toda a igreja. Nós tínhamos um aluguel para pagar de R$1.200. Nós tínhamos conta de luz e conta de água, e nós tínhamos conta de internet naquele lugar, e nós tínhamos outras despesas que a igreja precisava, produtos de limpeza, preparação da Santa Ceia. Nós estávamos com um orçamento muito justo, e nós crendo, e eu me lembro de um dia em que eu fui para aquele culto, e aquele prédio era um prédio proveitoso para o começo, mas ele estava todo danificado, porque era uma concessionária de carro, e não foi preparado para ser igreja. Então nós entramos naquele lugar, a porta era enorme, de modo que todo mundo que estivesse na igreja ia ficar exposto a todo o movimento da rua, e era uma porta que a gente empurrava com muita força, e a gente ficava olhando e orando para que a madeirite que estava em cima da porta não caísse na cabeça de alguém enquanto alguém abrisse a porta, estivesse abrindo a porta. E também nós orávamos para que anjos segurassem aquela madeirite, porque se caísse na cabeça de alguém que está passando na rua e que era ímpio, ia ser pior do que o crente que estava dentro da igreja. Quem sabe disso? Então nós orávamos por tudo, sabe? Nós tínhamos um banheiro que era do lado do púlpito, e as pessoas que iam no banheiro na hora da palavra, elas eram vistas por toda a igreja. E se não fosse o número 1, ia ser sentido também por toda a igreja. Quem está aqui? Algumas vezes os nossos diáconos eram poucos naquela época. Logo que alguém saía do banheiro, entrava com rodo e vassoura durante a palavra, porque o negócio estava feio, não é? Então a nossa situação era difícil naquele tempo, naquele lugar. O ambiente era apertado, mas a igreja começou a crescer, as pessoas começaram a chegar, e nós tínhamos um prédio muito feio que não tinha nada a ver com esse Deus que nós pregamos. E eu me lembro que, olhando para o nosso orçamento, não podíamos fazer nada, nem comprar uma bala. Mas um dia Deus me deu essa palavra, e eu entrei naquele culto naquele dia, olhei para
aquela forração vermelha, para aquela cortina de um São Paulino atrás da gente, que era vermelha e branca, toda manchada, com uma parede embolorada no fundo daquele púlpito. E eu me lembro do Senhor falou para mim: chegou a hora de você cavar esse poço. Ou você cava esse poço, ou você fica nesse lugar sem provisão nenhuma. E quando acabou aquele culto, eu chamei algumas pessoas, eu peguei aquela forração que já estava toda furada pelos saltos das irmãs, que às vezes estavam pregando e afundavam o pé e tentavam andar, e o salto ficava, porque aquela madeira não conseguia sustentar uma pessoa em pé naquele púlpito. E eu comecei a arrancar no final daquele culto aquele tapete vermelho, e eu mandei arrancar a cortina, e eu comecei a pôr tudo por água para baixo. Eu disse para eles: amanhã nós começamos uma reforma nessa igreja, irmãos. De maneira sobrenatural, os recursos começaram a chegar, e nós reformamos aquela igreja em um mês e meio, ou 2 meses no máximo. Todo mundo que entrava lá depois pensava: nossa, que igreja maravilhosa, era tão pequenininha, mas era tão confortável, era tão excelente, era tão maravilhosa, que as pessoas que entravam ficavam admiradas com o trabalho que a gente estava fazendo ali. Começou em alguém recebendo uma palavra, e por causa de uma palavra cavando um poço. Eu não sei quanto dinheiro você está recebendo nesses dias, eu não sei qual é a voz que você está ouvindo, ou o que o diabo colocou como relatório diante de você, mas Deus está dizendo: chegou a noite de você cavar um poço novo. E se você cavar esse poço, você vai achar esse lugar onde tem um espaço para você receber mais de Deus. Diga assim: eu estou aumentando a minha capacidade de receber de Deus. Sabe, de fato eu tinha um limite, mas Deus é ilimitado. E Ele me ensinou por essa palavra que quando eu estou cavando poços, ainda que inimigos venham e entulhem os meus poços, cada poço novo que eu cavo, eu estou me aproximando desse lugar espaçoso que Deus preparou para nós. Sabe de uma coisa, irmãos? Aquele prédio, ele tinha em torno de 100 metros quadrados. Esse que você está tem em torno de 4.000 metros quadrados. Sabe, nós cavamos poços com 100 metros, e o Senhor nos colocou em um espaçoso para nos prosperar. Não cabiam pessoas que estão aqui hoje naquele lugar, mas porque nós abrimos poços, Deus nos colocou em um lugar espaçoso para que a gente prospere. E se a igreja prospera, é uma evidência de que o povo prospera, e a prosperidade é a realidade que Deus tem para você nesses dias. Quais são os poços? Abraão, Isaac cavou, entulharam, cavou outro, entulharam outro. O inimigo não sabia, mas cada poço entulhado que ele partia para o outro, ele estava se aproximando do seu Reobote. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite. Você pode ter cavado já 30 poços. Deixa eu dizer, você está mais perto do que nunca do seu Reobote. Eu nunca imaginei que nós estaríamos aqui. Eu não escolhi, eu não fiz nada. Eu só tirei um tapete vermelho e confessei a palavra. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa ter uma iniciativa debaixo da palavra que Deus liberou sobre a sua vida. E eu me lembro que quando nós arrumamos a igreja, colocamos máquinas de ar-condicionado, estava tudo muito bonito ali, fizemos departamento infantil com ar-condicionado em cima também. Nós recebemos uma ministra da palavra na igreja, e naquele dia naquele tempo já não cabia mais nenhuma pessoa naquela igreja. O pastor Douglas naquela época era o diácono da igreja, um dos diáconos da igreja, e ele geralmente ficava na porta de domingo à noite, e ele dizia assim: pastor, eu posso trancar, porque não dá para entrar nenhuma pessoa mais nesse prédio. E eu achava o máximo, porque é muito bom quando a gente tem lotação máxima no lugar, mas deixa eu dizer, estava cheio porque era pequeno, não é? Aí eu disse para aquela mulher que estava lá com a gente naquele dia: olha, a gente está vivendo algo sobrenatural, as pessoas estão sentando no chão. E eu pensava, eu quero sempre estar nesse lugar, porque aqui está cheio. E para você encher algo que é grande e que ainda está vazio, demanda de mais trabalho, ou seja, cavando mais poços. Ela me disse assim: se você não se mudar desse prédio, você está impedindo um Deus ilimitado de derramar mais favor e mais vida sobre essa igreja. O que eu tive que fazer no dia seguinte? Começar a crer por um novo prédio. Nós havíamos acabado de reformar, estava tudo certo, e quando eu pensei que estava tudo certo, tinha um poço novo para cavar, porque de fato Deus não tem limites em dar. Então o que eu preciso fazer? Aumentar a minha capacidade de receber. Deus tem algo para dar grandioso para você. Aumenta a sua capacidade de receber. E quando nós começamos a procurar, ficamos em um prédio de 400 metros por 8 meses. Diga, 8 meses. Nós tínhamos 100 pessoas, havia espaço para 300 pessoas naquele lugar. Achávamos que lá era o nosso Reobote. Eu ainda estava reformando aquele prédio, os banheiros não tinham sido acabados ainda, quando nós viemos para cá, de maneira sobrenatural.
E quando Deus te dá uma palavra, você vai ficar com ela e não vai abrir mão dela, porque nessa palavra é que você vai prosperar. E eu me lembro que quando nós fomos chamados para ver esse prédio, foi algo tão incrível. Eu me lembro de ficar ali em cima no dia em que nós abrimos essa porta e viemos aqui, e ninguém sabia que esse lugar tinha fechado. E quando nós falamos sobre esse prédio, irmãos, nós falamos sobre a Babilônia no chão. Você entende sobre o que eu estou falando? Nesse lugar coisas terríveis aconteciam. Deus colocou uma igreja aqui para acabar com a glória de Satanás nessa terra. Porque esse era um lugar onde muitas coisas ruins aconteciam. De fato era um lugar onde Satanás se movia de maneira violenta, irmãos. Pessoas perdiam a virgindade aqui dentro antes sem casamento. Pessoas tinham overdose aqui dentro. Não estou falando mal das pessoas que eram donos desse lugar, mas sabe o que eu estou dizendo? Que essa era uma casa que Satanás tinha escolhido para ele. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E sabe que esses dias eu estava reunido com o secretário do gabinete do prefeito, aqui no meu gabinete. Ele veio para cá para conhecer a nossa igreja. E ele disse: olha, quando nós soubemos lá na prefeitura que esse lugar tinha virado uma igreja, nós mesmos celebramos, porque o nosso problema acabou. Diga aleluia. Agora veja que coisa sobrenatural. Nós estávamos lá e eu me lembro que eu estava ali em cima olhando para esse lugar e pensando: meu Deus, como é que vai ser? Nós não tínhamos caixa, porque nós tínhamos acabado de dar 3 aluguéis para aquele prédio, o cheque calção, né? Nós reunimos dinheiro com a igreja e nós demos 3 aluguéis para o proprietário daquele prédio de 400 metros quadrados lá no Boqueirão. E eu me lembro que não tínhamos nenhum recurso em caixa para tirar, para vir para cá. E quando vínhamos para cá, o aluguel era mais caro, e o que nós tínhamos que ter no bolso para dar de cheque calção aqui seriam 3 vezes o valor do aluguel, mais o aluguel que venceria naquele mês. E quando eu estava ali, o Senhor me disse: esse é o seu lugar. Eu disse: bom, se você falou, então sobre a sua palavra eu vou lançar as minhas redes. E nós saímos daqui, ligamos para o proprietário, marcamos um dia com ele, e um mês se passou. Diga, um mês. Talvez você recebeu uma palavra de Deus, você viu coisas, a visão abriu, e você pisou em lugares, e um mês se passou e você pensa assim: esqueceram de mim. O que Deus falou é impossível ser esquecido e colocado numa gaveta. Durante aquele mês eu comecei a fazer planos para aquela igreja. Eu pensava: acho que foi só uma visita, mas de fato Deus tinha selado. A Bíblia diz que onde você pisar a planta do seu pé será seu por direito. Qual é o lugar que você pisou nesse mês que Satanás já disse ao seu ouvido: não é seu não, isso aqui é muito caro, isso aqui é muito grande para você? Deixa eu dizer, um mês pode ter passado, mas a palavra jamais passará. Se você receber uma palavra de Deus, fica nela, que é nela que você vai prosperar. E quando um mês passou, aquele homem me ligou. Eu disse: meu Deus, chegou a hora de cavar novos poços, não é? E ele, me lembro que foi no dia 26 de agosto de 2016. E nós fomos a um escritório com um advogado e com uma corretora, eu e o pastor Douglas. E quando chegamos lá, fomos assinar o contrato e não tínhamos nenhum real. Tudo que nós tínhamos era uma palavra. E eu me lembro que sentados nós assinamos os contratos, e chegou a hora do proprietário do prédio dizer assim para nós: e onde está o valor dos 3 aluguéis? Eu disse: o Senhor me chamou. Lembra que eu falei que Deus é estrategista? Eu disse: o Senhor me chamou para assinar um contrato, não para pagar nada. Ele olhou para minha cara, acho que ele pensou: está fora de si, exatamente como Jesus. Chamaram ele de fora de si. Essa é a medida do crente, fora de si. Quando você estiver fora de si, você está na medida de Deus. Fora do mundo natural, fora das possibilidades humanas, fora do jeito do mundo trabalhar. Com você é tudo diferente, porque quem sustenta você é a palavra de Deus. Não é o banco, não é o crédito imobiliário, não é o seu gerente, não são as pessoas que falaram coisas para você. Quem vai se levantar para socorrer você, ou para trazer intervenções divinas para a sua vida, é a palavra de Deus. Ele diz: como assim? Numa negociação como essa, você tem que dar, você sabe. Aqui, ele é corretor. Ele entende sobre negociação. Sim, nós entendemos sobre negociação, mas não viemos preparados para te dar nenhum dinheiro hoje. Ele disse: bom, deixa eu ver o que eu posso fazer. Então você paga o aluguel. Eu disse: não, nós não temos para pagar aluguel. Nós viemos assinar um contrato
Porque um pingo de ousadia enquanto você cava um poço não faz mal a ninguém, não é? E eu me lembro que ele olhou para a nossa cara, o advogado olhou para ele, a corretora queria mesmo era ganhar a comissão dela, né? Queria empurrar, e tudo cooperou para o bem, porque a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor e andam segundo o seu propósito. E aí nós assinamos aquele contrato, ele disse assim, bom, daqui 30 dias então, diga 30 dias. Daqui 30 dias então você me dá esses 3 aluguéis, e daqui 60 dias você paga o primeiro aluguel. Então nós tínhamos 30 dias para o primeiro valor e 60 dias para o segundo valor. E eu pensei, bom, um caminho já foi andado, agora vamos voltar para aquela igreja de 50, de 60 membros, naquele lugar de 300 metros quadrados que a gente está tentando reformar ainda, e vamos dizer a ele que Deus o chamou para cavar poços. Irmãos, foi algo sobrenatural. Nós preparamos um culto de quinta-feira, nós viemos aqui, gravamos um vídeo nesse local, não falamos nada a ninguém. Quando chegamos na igreja, eu disse para aquelas pessoas, olha, eu preciso agora de 30 pessoas com um valor de tantos mil reais. Em menos de 1 minuto e meio nós tínhamos as 30 mãos levantadas para que a gente conseguisse em 30 dias ainda suprir a necessidade daquele contrato. Ou seja, quando você cava poços, você acha o lugar onde Deus manifesta a sua provisão por causa daquela palavra que Ele te deu. Quem mandou você desistir quando Deus te deu uma palavra? Sabe quem eram as pessoas que estavam dando? Mulheres, donas de casa, pessoas que recebiam menos do que aquele valor que nós estávamos pedindo, pessoas que ou pagavam a prestação do carro aquele mês, ou davam aquele dinheiro para que nós pudéssemos vir para cá. E sobrenaturalmente as pessoas se doaram e deram, e quem deu não ficou com falta de nada, porque quando tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, e você decide cavar um poço, você vai achar onde tem essa água trazendo abundância. Deixa eu dizer, hoje é a sua noite de rebote. Deus te trouxe em um lugar amplo e espaçoso, porque finalmente chegou a sua hora de prosperar debaixo dessa palavra que Deus te deu. Agora veja, o que nós vamos fazer? Talvez você diz assim, mas eu não tenho poços para cavar. Agora veja em João no capítulo 7. Quem está aqui diga aleluia. Veja em João no capítulo 7, no versículo 38. João capítulo 7. Meu Deus. João capítulo 7, versículo 38. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas. O que Isaac tinha que fazer na terra natural, você precisa fazer no seu ser espiritual. Talvez o poço que você procura não é um poço físico, mas é colocar enxada, palavra em você mesmo, aplicando essa palavra, para que você aprenda a abrir caminhos, para que as realidades divinas que estão dentro de você movam essas águas onde tem a provisão, a resposta, a cura, o milagre no casamento, a restituição, a restauração. Coisas sobrenaturais acontecem quando você consegue puxar o que está dentro de você aqui para fora. Veja, nós temos falado todos esses meses que tudo o que você precisa não está fora, está dentro de você. Na antiga aliança, eles precisavam habitar ou andar numa expectativa do natural se manifestar, porque o Espírito Santo não estava dentro dele. Agora nessa aliança, você é o poço que precisa ser cavado, porque a provisão que você busca, o milagre que você precisa, não está fora de você, você carrega dentro. Essas águas que Isaac, ele achou quando ele cavava aqueles poços, são as águas que vieram para dentro de você, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando você toca nessas realidades que estão dentro de você, você toca na sua provisão, e quando você toca na sua provisão, você traz ela para fora. Então aquilo que era só uma palavra se manifesta na sua vida física, e todo mundo vai ver. Só podia ser Deus, porque essa pessoa estava quebrada financeiramente, ela estava desanimada fisicamente, ela estava desmotivada na sua alma, ela estava quase entrando em depressão, mas porque ela decidiu
decidiu crer, as águas começaram a se movimentar. Ela se cavou dizendo: não, eu não vou chorar, porque a alegria do Senhor é minha força. Ponto. Cavou um poço que era entulhado, porque quando a voz do diabo chega, ele quer entulhar o poço da alegria. Mas quando a palavra chega, você tira os entulhos, para que as águas se movimentem e tragam para fora as realidades que você já carrega dentro. Quem está aqui, diga aleluia. Diga: do meu interior tem as águas da minha provisão. Sabe, você pode pensar na sua cura, na sua provisão, na resposta de Deus, em coisas acontecendo no seu emprego. Não sei quais são as áreas que você está crendo para que coisas se manifestem nesses dias, mas o que você precisa estar se movendo em você agora. Agora veja, você é um poço, e você precisa se cavar, porque o diabo coloca impedimentos e joga resistências em você, para que você tampe os lugares por onde as coisas de Deus vão surgir. Elas não vão surgir aqui fora, certamente. Alguém pode se levantar que está aí do seu lado e trazer uma resposta divina para você, mas você não precisa esperar nada aqui fora se manifestar, quando você tem esse Deus que dá respostas habitando dentro de você. Diga: Deus está dentro de mim. Diga: minha resposta está dentro de mim. Diga: minha provisão está dentro de mim. Então quando Isaac abriu um poço novo, que ele estava buscando água, então quando você diz à sua alma: ei, se cala, você não vai ficar triste agora não. Você está dizendo o quê? Você está desentulhando o poço da alegria. Quando você está dizendo para a sua mente: ei, você não vai me enganar não. Mente, você está dizendo por causa das vozes que eu ouvi, você está dizendo para mim que esse mês eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Mas sabe de uma coisa? Poço, eu vou ficar com Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. O que você faz? Você desentulha a incredulidade, você tira a incredulidade e toca nas águas onde as coisas estão acontecendo e partindo para você. O que é isso? É uma fé em movimento. Vê comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 aos Coríntios, no capítulo 4. Quem está sendo abençoado, diga aleluia. Diga: eu estou hoje no meu rebote. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13. 2 Coríntios 4, 13. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que tendo, porém, o mesmo, veja, temos, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso aqui falei, com o mesmo espírito com o mesmo espírito da fé, por isso também nós cremos, por isso também falamos. Diga assim: temos o mesmo espírito da fé. Veja, naquele tempo Isaac estava indo sobre o que Abraão estabeleceu. Ele estava dando as suas pegadas de fé. E espírito da fé não é o Espírito Santo, é a intenção da fé, é uma atitude de fé. Veja, isso pega. Se você é uma pessoa bem intencionada e tem uma atitude correta, é uma pessoa ousada, quem está do seu lado vai ser bem intencionado, vai ter uma atitude correta e vai se tornar ousado. Veja, Abraão passou esse espírito da fé para Isaac. Isaac pegou de Abraão a atitude correta. Logo, quando houve fome na terra, Isaac não reteve o que ele tinha guardado nas suas economias, na poupança. Ele semeou naquela terra, porque ele era um homem que tinha pegado o espírito da fé do pai dele, e ele sabia que se funcionou com o pai, funcionaria com ele também. Veja que Timóteo, na nova aliança, pegou o espírito da fé de Paulo. Nas pegadas que Paulo andou, Timóteo também andou. E quando Timóteo precisava de um milagre, ele ativava pela fé a palavra de Deus, e as coisas se manifestavam no caminho dele, assim como se manifestaram no caminho de Paulo. Deixa eu dizer, o espírito da fé pega em cada um de nós. Você que está nessa igreja, você está carregado do espírito da fé. À medida que nós pregamos fé, você pega a fé. E quando você pega a fé, você não é um desprezado, um angustiado, alguém abatido, andando cabisbaixo, com a cabeça para baixo. Você agora entendeu que você é filho de Deus, você é raça eleita, sacerdócio real. Você está muito bem, daqui para frente só vai melhorar, porque Deus decidiu levantar você nesse tempo para fazer uma coisa extraordinária na sua vida, e é de você que Ele vai puxar realidades sobrenaturais. Agora a Bíblia diz que nós temos o espírito da fé. Diga: temos o espírito. Se você tem, não é algo que você está buscando. O que fazia Paulo ficar de pé no meio das tempestades e circunstâncias que ele passou? O espírito da fé. E ele diz que a fé, ele tem o espírito da fé, nós temos o espírito da fé. Então veja, tem pessoas que estão buscando ter a atitude de fé, mas na verdade a Bíblia está dizendo que nós, os que nascemos de novo, nós já temos a atitude de fé. Se você já tem esse espírito, essa
intenção de fé. O que você precisa fazer, como Isaac? Fazer a fé se movimentar. Ah, mas entulharam esse poço, então vamos para outro. Ah, mas entulharam esse poço, então vamos para outro. Sabe por quê? Porque quem tem a atitude da fé não aceita não como resposta naquele ponto em que Deus já disse sim. Se Deus deu uma palavra para você, não é uma resposta que você aceita, porque você tem o espírito da fé. Quando o diabo se levantar dizendo não, por essa porta você não passa, você diz: diabo, sai do meu caminho, porque eu estou pronto para colocar o meu pé no seu pescoço. Eu vou passar em nome de Jesus. De fato, quem não tem o espírito da fé está triste, mas deixa eu dizer, quem tem o espírito da fé, até na tristeza está saltando de alegria. Agora veja, o apóstolo Paulo também diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, 13: temos o mesmo espírito da fé. Crie, por isso falei. Diga, crie, por isso falei. Diga, com o mesmo espírito da fé, nós cremos, por isso também falamos. Agora presta atenção, fé é um substantivo, agora crer é um verbo. Sabe, nós não podemos conjugar um verbo com a palavra fé, porque fé não é verbo. Eu feio, tu feios, vai sair um palavrão, não é? Veja, uma vez eu estava cantando louvor inspirado, acho que eu vou compartilhar isso com vocês. E eu estava: irmãos, vocês precisam manifestar as suas, falei no plural, fé no plural. Vocês entenderam? Não se conjuga fé no verbo, porque fé é substantivo, é algo inabalável. Fé não é que vai funcionar, fé já funcionou. Fé não é na sua obra, é na obra consumada de Jesus Cristo. Porque Isaac tinha tanta calma, com inimigos contendendo, entulhando os poços, ele simplesmente ia para outro. Ele não estava em dúvida se ia dar certo, ele estava plenamente convicto, porque ele viu funcionar com a vida do pai. Ele sabia que o Deus do pai dele era o Deus dele também. E por isso a Bíblia fala: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque quando você tem uma experiência de fé, esse Deus que você ouviu falar, ele passa a ser o seu próprio Deus. Então não é mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Gustavo, de Chile, de Douglas, de Jacuí, de Flávio, de Érica, é o Deus de Fabiana, é o Deus de cada um de vocês aqui. Quando você tem uma experiência de fé, esse Deus que você ouviu falar, ele passa a ser o seu próprio Deus. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Porque ele tinha experiência com Deus. Ele cavou poços e ele viu onde tinha poços entulhados, milagres acontecerem, onde tinha portas fecharem, portas sendo abertas. Ele sabia que onde o diabo levantou muralhas, ele sabia que alguém gritou e dançou e as muralhas caíram. Ele conhecia os milagres da Bíblia. Ele sabia que o Deus que fez milagres no passado podia fazer de novo pela fé. Se você crê, o que você viu escrito na Bíblia está pronto para acontecer na sua vida hoje. Agora veja, crer é um verbo. Eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos, vós creais, eles creem, não é? É um verbo. Diga, crer é um verbo. Agora todo verbo propõe uma ação. Então o crer precisa de uma ação. Porque se você diz que você tem fé, mas você não age, não crê na palavra que você recebeu por causa dessa fé que te salvou, o que acontece? Você despreza a atitude da fé, o modo, o caminho por onde as coisas vão se manifestar na sua vida. Então diga, crer é um verbo. Agora, Tiago, você não precisa abrir, no capítulo 1, no versículo 22, a palavra diz, o irmão Tiago está dizendo assim, que nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então quando nós estamos praticando a palavra, nós estamos crendo na palavra. E tem muitas pessoas nesse tempo, dentro de uma igreja como essa, que não conseguem tirar da palavra o que está proposto lá. Veja, você abre a Bíblia e você diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas quando você vai para sua casa, ano após ano, você está olhando para uma perdição, para tudo errado lá. Deixa eu dizer, você pode até começar errado, mas no processo você tem que receber milagres da fé na sua vida e na sua casa. De repente você chegou na fé há 20 anos e nada aconteceu na sua vida. Ei, essa não é a medida que Deus tem para você. Porque se você tem essa palavra, o crer nessa palavra é o que puxa esses benefícios para a sua própria vida. Veja, você tem fé em Deus, diga, eu tenho fé em Deus.
Agora, se você tem fé em Deus, você crê nele. Se você crê nele, você age, tirando essas palavras que estão aqui e trazendo elas para a sua vida pessoal. Por isso que Tiago diz: ei, não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes, porque o que ouve e não pratica e se engana. Tem pessoas que estão enganadas na fé. Elas sentam numa igreja, elas estão com a vida destruída e nunca mudam de vida. Por quê? Porque não agem na palavra. Agora veja, eu gosto de uma explicação que o irmão Reagan, Kenneth Reagan, ele fala: o fato de você entrar numa igreja, o fato de você entrar numa garagem, não te torna um carro. Assim como entrar numa igreja não te faz um crente. Tem pessoas que sentam nas nossas igrejas todo domingo, mas voltam para a vida delas depois do culto e continuam iguais. E nada muda, mas esse é um lugar, debaixo dessa palavra, de você viver os milagres que Deus estabeleceu para você. Se você está aqui hoje à noite, não aceite não como resposta. Se você nasceu de novo, não aceite não como resposta. Se a Bíblia está dizendo algo ao seu respeito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando as circunstâncias estão se levantando, você está dizendo o que para elas? Ou você está correndo, abaixando a sua cabeça? Não, eu posso. Se Deus disse que eu posso, eu posso. Se Deus disse que eu tenho, então eu tenho. Se Deus falou, então está estabelecido. Quando o diabo se levantar para querer falar algo, você vai passar por cima dele, porque você tem uma palavra de vida sobre você. Então crer é um verbo. Sem praticar essa palavra, você não sai do lugar que você está. E é por isso que Isaac cavava um poço atrás do outro. Ele cria na promessa que havia sido liberada para o seu pai. Deus disse a Abraão: toda a sua descendência vai herdar essa terra e vai ser próspera. Debaixo dessa palavra ele cavava um poço novo. Você tem essa mesma bênção sobre a sua vida, porque Gálatas no capítulo 3 diz que você é herdeiro de Abraão, e você está dentro dessa aliança por causa da sua fé. Então você crê com o crente Abraão e recebe os benefícios que Deus prometeu a ele. Se você é filho de Deus, o que Deus prometeu a Abraão está de pé para você. Deus prometeu a Abraão prosperidade, riqueza, abundância, salvação em todas as áreas da vida. Tem pessoas que estão indo para o céu tristes. Tem pessoas que estão na vida com Deus, que vêm à igreja, que vêm cultos um após o outro, mas estão caídas, com o semblante caído, desfalecidas, porque não estão agindo sobre a palavra. Se você está convicto de que a palavra funciona, você não para quando alguém entulha o seu poço. Você diz: é só mais uma oportunidade de eu me aproximar do meu rebote, porque se entulharam aqui, eu abro outro ali, e se entulharam aqui, eu abro outro ali, e se entulharam aqui, eu abro outro ali. Quando você pensa que acabou, não, você está no lugar que Deus queria que você tivesse. O diabo não vai parar você. E se ele se levantar, ele está te empurrando para o lugar que Deus tem para a sua vida. Quem está aqui, diga aleluia. Deixa eu ver que oração. Agora veja, a Bíblia diz: crie por isso. Crie por isso. Quem crê fala. Fala o quê? O que crê. Se de fato você está falando incredulidade, você está com um sério problema. Ah, não consigo, não posso, na minha vida não dá. Isaac não falava isso quando entulhavam os poços dele. Nós estamos aqui hoje à noite para aprender a aumentar a nossa capacidade de receber. Diga assim: eu estou aumentando a minha capacidade de receber. Como é que você aumenta? Crendo e falando a coisa certa. Veja que falar é o ato inicial da fé. Se você não fala o que você crê da palavra, você ainda não está agindo em fé. Porque quando você está agindo em fé, você está dizendo o que a Bíblia diz ao seu respeito. Pode ser que você saia do culto e o diabo diga assim: vai morrer. Mas você vai dizer assim: olha, a Bíblia diz: não morrerei, mas cumprirei os propósitos de Deus nessa terra. O diabo pode dizer assim: vai perder. Você diz assim: não posso perder, porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. O diabo diz assim: não vai aguentar, porque você não pode com essa circunstância. Você diz: Satanás, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque se você crê nessa palavra, você não está com a boca fechada como um bico de tucano torto para baixo, não. Você está com a boca bem aberta, sorrindo, dizendo: ha, ha, ha. Se você vier por um caminho, diabo, você vai ter que fugir por 7, porque eu sei quem tenho crido, e sei que aquele que começou a boa obra é fiel até completá-la. Haja visto, irmão, que a mulher do fluxo de sangue, em Marcos no capítulo 5, no versículo 25, ela diz, a Bíblia diz que ela começa a falar: se tão somente tocar as suas vestes. A fé daquela mulher foi manifestada no que ela falava. E veja que ela nem era nascida de novo, ela tinha ouvido falar. Mas Romanos no capítulo 10, versículo